Revolta popular no Panamá é decisiva para embate América Latina versus imperialismo. Os protestos e greves que hoje tomam o Panamá têm raízes históricas e visam, entre outros objetivos, impedir a entrega do país ao controle de Trump. Por isso, a solidariedade latino-americana e internacional é fundamental. Esse texto é do Pedro Fuentes, da revista Movimento. Quais os destaques do texto, Gui? Sim, está correndo há semanas protestos lá no Panamá, por vários motivos. A gente tem ali alguns casos de corrupção acontecendo, inclusive a fuga de um ex-presidente do Panamá acusado de corrupção. Nós publicamos um texto sobre isso há alguns dias, já está na descrição do vídeo. A gente tem a destruição, né, enfim, a dilapidação de direitos sociais no Equador, relacionados, por exemplo, à Previdência, e também a forma como o presidente Molina tem cedido às pressões de Donald Trump. Então, a população também está muito revoltada a esse tipo de relação com o imperialismo e, inclusive, ao controle que Trump quer exercer sobre o canal do Panamá. O governo ele tem respondido com uma forte repressão, isso também tem causado ainda mais revolta na população, e por conta de representar, de haver esse embate entre a população, o governo, em relação contra a esse entreguismo para os Estados Unidos, é que o autor ele destaca que a América Latina precisa estar muito atenta ao que está acontecendo e ser solidária ao país. Esse é o panorama geral, que a gente já pode chamar a Vanessa para estar comentando aqui, a ajudar a gente a entender. Isso mesmo, vamos chamar aqui a nossa diretora de jornalismo. Van, tudo bem com você? Oi, gente, tudo ótimo. Sextando aqui, né, com este programa maravilhoso. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aí no chat também. Van, a gente quer, para começar, né, a gente quer entender um pouco de você. O que vale destacar, não só do texto, mas dessa revolta popular? Por que ela é tão importante de ser comentada agora? Então, Jorge, é o seguinte, esse movimento que está acontecendo no Panamá, ele é super relevante porque ele é uma expressão maior da luta de classes. Então, assim, isso é a riqueza desse movimento. A gente tem movimentos o tempo todo na América Latina, revoltas por vários motivos, mas essa revolta chama bastante atenção porque ela é liderada, coordenada por movimentos sindicais, principalmente, estudantes, professores. E aí vem se somando o restante da comunidade civil, né, de movimentos indígenas, por exemplo. Mas no seio dessa questão, né, de uma mobilização que já dura mais de 40 dias, da mobilização que já dura mais de 40 dias, a gente tem o quê? Primeiro, o governo propôs uma lei, a Lei 46... Ai, cadê? Anotei. 462. A Lei 462 ela é uma reforma na Previdência Social, ou seja, uma mudança na aposentadoria. Então, hoje, os panamenhos, eles recebem como aposentadoria 60% do salário. Então, se a pessoa recebia R$1.000, ela vai receber 600. Se minha conta não está errada, é isso. Agora, com essa mudança que prevê uma privatização do sistema de aposentadoria, ela vai receber 30, ou seja, 300, de R$1.300. Ou seja, hoje, o sistema de aposentadoria é solidário, como é solidário o sistema brasileiro. Então, os jovens trabalham e pagam a aposentadoria dos aposentados, né, dos mais velhos. Esse é o sistema solidário, em que um grupo, de um setor da sociedade, ajuda a financiar o outro. O sistema privado é o sistema que aqui no Brasil a gente conhece melhor, o sistema do Chile, no qual esse recurso dos aposentados, né, que é o aporte para a Previdência Social, ele é colocado em fundos de investimento. Então, com isso, o mercado nos vende a ideia de que é muito mais rentável colocar num fundo de investimento que rende
com a taxa Selic, que rende juros assim, assado, do que manter, né, esse sistema solidário. A verdade é que isso realmente é muito rentável e é muito melhor. Para quem? Para os gerentes, né, para quem gerencia esses fundos de pensão. Vejamos o que aconteceu no Chile. No Chile, nós tivemos e temos o empobrecimento geral de aposentados. Nós temos textos aqui na Diálogos do Sul Global falando, detalhando o empobrecimento da população chilena. Nós temos aí várias denúncias de aposentados que se suicidam porque não tem mais como se manter no Chile. Então, basicamente, o que eles estão propondo é que um sistema que já é muito delicado, que é a questão das aposentadorias, que de um setor, né, que são os aposentados, então são pessoas mais velhas que já estão numa vulnerabilidade porque precisam de medicamentos, precisam de recursos, né, que oneram as finanças dessas pessoas, e aí você tem o governo propondo, sem diálogo, sem consulta, uma reforma que vai pauperizar, ou seja, deixar ainda mais pobre. Diante disso, o levante dos sindicatos. E o que acontece? Olha só como a coisa é imbricada, né? Está tudo ali numa harmonia muito, muito, muito frágil. Esses movimentos começaram a fazer protestos. E na América Latina, né, é uma coisa maravilhosa, os protestos são feitos geralmente tomando as ruas, né? Então você impede a passagem, o trânsito, e isso é proposital, obviamente, para criar um desconforto, para criar uma situação que force, que obrigue o governo e a sociedade a buscar um diálogo. Pois bem, então esses protestos se espalharam pelo país inteiro, tá? Então foi algo generalizado, tomou conta do país. O Panamá é um país pequeno, é um istmo, né? É um pedacinho de terra que liga as duas partes do continente, América do Sul com a América Central. Então, nesse pedacinho, nesse istmo, as mobilizações tomaram conta. E aí, nós tivemos também uma grande mobilização no setor bananeiro. O Panamá tem 70%. Não, mentira, não é 70%, não, 70%. Mas a maior fonte de recursos do estado do Panamá é a banana, o setor bananeiro. E aí, essas manifestações estavam acontecendo também nesse setor bananeiro. E a empresa dos Estados Unidos, a Chiquita, o que ela resolveu? Do nada, ela resolve, já que as manifestações estavam prejudicando a manutenção, o desenvolvimento ali da economia bananeira, ela demitiu 5.000 trabalhadores. Então, 7.000 empregados trabalham ali. 5.000 foram demitidos. Achei o número correto. A Chiquita Brands controla 90% da produção de banana de um estado que tem como principal fonte de recursos a exportação de banana. Então, é um clássico estado bananeiro, o Panamá. Então, isso gerou ainda mais revolta na população trabalhadora, no setor operário. Por quê? Porque imagine o impacto de uma empresa que emprega 7.000 pessoas em uma região do interior do país e demite, mais da metade. É um impacto brutal. Então, isso intensificou a revolta. Aí, vou resumir para a gente poder avançar aqui e abrir para o debate. Aí, isso é a parte mais do trabalho, né? A discussão que liga essa questão das classes sociais. Então, essa revolta. Por quê? Porque o Panamá ele tem um dos maiores PIBs da América Latina. Não nos esqueçamos, o Panamá é famoso pelo seu canal, onde passam navios gigantescos, e eles pagam um pedágio para passar ali para o Panamá. Então, o Panamá tem muito dinheiro, tem ali um grande hub de negócios, então o setor de serviços também é muito forte. Só que essa riqueza não é distribuída para a população. Então, um dos maiores PIBs da América Latina contrastando com um dos maiores índices de Gini. O que é o índice de Gini? Quanto maior ele é, maior é a desigualdade social. O vão existente entre os muito ricos e os muito pobres é absurdo, né? Então, essa é a situação do Panamá. Não há
distribuição de riqueza. Esse lucro, esse benefício é sempre concentrado. O país é dolarizado, então também a gente tem toda essa problemática envolvendo países dolarizados, como é o caso do Equador, que a gente conversava antes. Isso favorece muito lavagem de dinheiro, rotas de narcotráfico. E, por fim, 1/4 dos panamenhos estão na pobreza ou na pobreza extrema. 25% da população, pobreza ou pobreza extrema. Então, essa é a luta de classes. Somado a isso, a gente tem o quê? Os Estados Unidos, e aí eu acho que muitos aqui da nossa audiência vai lembrar que o Trump começou a falar em retomar o canal do Panamá, começou a falar que a China tinha que ser expulsa do Panamá, etc. Então, acho que muitos aqui vão lembrar disso. E o Mulino, que é um presidente fraco, sem partido, péssimo, o que ele fez? Ele expulsou a China, fez exatamente o que os Estados Unidos queriam, expulsou a China e fez um acordo, um memorando com os Estados Unidos para a retomada de militares, de tropas estadunidenses no Panamá. Acontece que os panamenhos lutaram por décadas, aí a partir da década de 70, se não me engano, para a retirada dos Estados Unidos do Canal do Panamá. Inclusive, nessa luta pela saída dos Estados Unidos do Canal do Panamá e pela devolução da soberania para o Panamá, sabe quem estava nessa luta? Paulo Canabrava Filho. Paulo Canabrava Filho lutou junto dos panamenhos, articulou toda a disputa midiática com os Estados Unidos, a disputa do Panamá, um pequenino país, contra os Estados Unidos, e eles venceram. A população panamenha venceu. Os Estados Unidos foram obrigados a se retirarem do Panamá. Isso foi feito de forma gradual e terminou aí no começo dos anos 2000, enfim, os Estados Unidos saíram do Panamá. E agora o Mulino está trazendo de volta. Então a população está enfurecida com isso, porque é uma violação total da soberania que eles lutaram muito para ter, né? E os Estados Unidos, de novo, metendo as suas patas no que ele considera ser o seu quintal. E, por fim, o outro motivo, nós temos uma abertura de uma mina, veja, é a maior mina, vai ser a maior mina, ou seja, a mina de exploração de cobre, a maior mina a céu aberto da América Latina. Minas a céu aberto são uma tragédia humanitária, uma tragédia ambiental. Toda a região é devastada. Olha, é assim, uma tragédia. Eu acho que um caso que a gente pode mais ou menos comparar é o caso de Serra Pelada, aqui no Brasil, que também era uma mina a céu aberto. É terrível, entendeu? E aí a população indígena, os movimentos ecológicos e muitos jovens também estão absolutamente revoltados, porque, de novo, é um tipo de medida que não traz nenhum benefício para o grosso da população e só enriquece, no caso, empresas multinacionais, porque quem vai operar essa mina é uma empresa canadense. E vejamos, em 2023, nós tivemos um protesto massivo no país contra a abertura dessa mina. E a população ganhou. Então, foi declarado inconstitucional, né? Tipo, não se pode abrir essa mina porque viola a Constituição panamenha. E agora o Mulino quer abrir a mina. E ele parece que não está disposto à negociação, né? Ele está irredutível. E aí termino, é muita coisa para falar. E aí termino. Também tem um projeto de uma grande represa a ser construída no Rio Índio, que vai inundar vastas áreas indígenas, e isso está gerando também uma comoção e um protesto desses setores indígenas ambientalistas. Então, a crise panamenha e esses protestos que estão acontecendo, eles são multifatoriais, mas o que liga cada ponto desses 4 que eu citei é o questionamento do sistema político panamenho. Um presidente que não ouve a população, que toma medidas de forma arbitrária, que um Estado enriquece setores já ricos e mantém um poder, por exemplo, essas empresas bananeiras são conhecidas por derrubar o governo e atuar a seu bel prazer sem respeitar nenhuma lei. E os panamenhos vivendo 1/4 deles na miséria extrema. Então, esse é o cenário assim, do Panamá,
E é por isso que essa luta que eles estão travando é tão interessante, é tão importante, né? Porque é uma luta popular, legítima, um levantamento de descontentamento dessas políticas neoliberais que vêm sendo implantadas já há um longo período de tempo. Gui, quer puxar algum comentário antes da gente partir? Tem uma pergunta do Luca Migiorin Santos, ele pergunta por que as manifestações assim não estão acontecendo no Brasil também, Martina, já que estamos sendo reféns do Congresso. Luca, a gente sempre se pergunta isso, né? Então a gente vê revolta, por exemplo, boliviana, mas por que o Brasil não tem protesto? Por que o Brasil não? A correlação de forças no Brasil é diferente. Nós tivemos, por exemplo, algo que eu destaquei, que eu fiz questão de frisar muito, é que esse processo de sexta nós vestimos rosa. É que esse processo no Panamá, ele é liderado por sindicatos. Então, a gente tem os sindicatos do setor bananeiro, o sindicato dos professores, e nós temos o sindicato... peraí que eu anotei quais são os sindicatos. Da construção civil. Então, são 3 principais sindicatos, mais os movimentos estudantis. O que aconteceu no Brasil? A gente tem o MST, que é um dos maiores, talvez o maior movimento social brasileiro. Mas ele está... enfim, a luta do MST mudou e, com isso, a dinâmica mudou. Então, de certa forma, esses protestos liderados pelo MST perderam força. Nós tivemos a reforma trabalhista do Michel Temer, que destruiu os sindicatos brasileiros. Então, o nosso sindicalismo hoje é terrível, pífio. A CUT não consegue mobilizar mais ninguém. Por quê? Porque o sindicato está enfraquecido, o sindicato não consegue mais colocar suas pautas, os trabalhadores sentem que os sindicatos não representam a categoria, porque é isso, os sindicatos estão fracos e não conseguem fazer uma reivindicação razoável junto ao setor empregador, certo? Junto ao empresariado. Veja as últimas negociações trabalhistas, não tem assim, nada de relevante, nenhum ganho relevante para o setor dos trabalhadores. Então, quando esses movimentos chamam uma manifestação, não tem adesão. Então, nos moldes do Panamá, os sindicatos aqui brasileiros não conseguem mobilizar. Sem um setor organizado, sem movimentos populares fortes, o máximo que a gente vai ter no Brasil é uma nova revolta à lá 2013, em que um protesto legítimo de um setor descontente da população, que era de verdade estudantes, pessoas empobrecidas, trabalhadores, entendeu? Eu estava em São Paulo no começo das mobilizações de 2013. Só que o processo foi sequestrado. Por quê? Porque não tinha liderança. Não tinha sindicato organizado, então a ideia era, não tem liderança, movimento horizontal. O que acontece com movimentos horizontais desse tipo é o sequestro deles. E com o sequestro deles, onde resultou 2013? Nas mãos do MBL. Resultou numa grande conformação que a gente está sentindo drama até hoje, entendeu? Até hoje, as ruas foram tomadas pela direita, a gente teve todo o processo do golpe contra Dilma Rousseff. Não é que a esquerda não saiu. A esquerda saiu, fez protestos massivos. Eu também estava lá, eu também vi protestos gigantescos contra o impeachment da presidenta Dilma, mas a mídia não acompanhou, entendeu? O protesto é de um dia, né? Não gera esse transtorno que gera no Panamá. Então, aqui os movimentos não têm a mesma força. Outros movimentos latino-americanos têm como prática, como modus operandi, justamente isso. Cortar as rotas, ou seja, aqui no Brasil seria o bloqueio de BRs, por exemplo. Então, você impede que combustível chegue. E aí, outro paralelo que a gente pode ter aqui é a greve dos caminhoneiros, lembram? Que era totalmente bolsonarista. Então, assim, aqui no Brasil a gente está sofrendo um processo que é bem diferente do Panamá, né? É bem diferente. A gente teve um sequestro da pauta social, a gente teve um sequestro das ruas, e a gente perdeu o protagonismo enquanto massa, porque a gente não tem movimento popular forte hoje, e além do fato de sermos governo, né? Então, a esquerda é governo, a esquerda acaba não sabendo muitas vezes como se colocar, ou seja,
A gente vai o quê? Vai para a rua contra o Lula, mas a gente é governo, a gente vai debilitar um presidente que já está debilitado, né? Então tem essa coisa, a gente é refém do Congresso? Sim, somos reféns do Congresso. A gente é refém do Centrão? É refém do Centrão, é refém da frente ampla que foi necessária ser feita para derrotar o bolsonarismo nas urnas. Então, tipo, enfim, longo discurso para dizer que é incomparável a situação brasileira com outras situações de outros países latino-americanos.